Bom dia, eu sou a Romoreira Lima, esta é a live da Bihart. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todas as quintas nos encontramos aqui para praticar a coerência do coração e bater um papo sobre como é o estilo baseado no coração. Bom dia, Mafê, bom dia, Ana Maria, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, vamos chegando. Bom dia, Rô, esperando as pessoas chegarem. Tô fazendo aqui a live de pé, eu tô tendo um desafio ortopédico. A semana passada eu não consegui fazer a live, então hoje nós vamos observar como é que acontece aqui. Eu tô fazendo de pé, sentada vai ficar bem desafiador para eu sentar, tá bem bastante dificuldade. Mas enfim, alegre dia! Aliás, essa é a minha sugestão, que a gente fale um pouquinho sobre a alegria, né? E a Rô já traz assim essa bênção de falar alegre dia. Bom dia, amores. Bem-vindos e bem-vindas. Esperando as pessoas chegarem um pouquinho. E é isso, quem tá chegando, vai conectando com o coração e vai buscando no seu coração esta frequência da alegria. Se auto-observa quais são os momentos onde você consegue ativar essa emoção regeneradora, quais são os momentos onde essa emoção regeneradora, né, surge de dentro de você e irradia para onde você estiver passando, por onde você estiver passando. Bom dia, Fabi, Li, bom dia, Ana, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esperar mais um pouquinho as pessoas chegarem, vai conectando com o coração, vai pensando se você tem algum assunto que você queira trazer. Eu não tô na minha melhor versão hoje, vou sair dessa live na minha melhor versão. Tem sido bastante desafiador, eu sinto muita dor, né? Então é aquela coisa da gente desafiar a dor, buscar aquela coerência interna e melhorando a partir da respiração, mas é uma coisa que está perdurando um pouquinho mais de tempo e eu tô tendo que sair da minha zona de conforto e alterar um pouquinho a minha rotina em busca de como melhorar essa dor que não passa. Mas enfim, vai melhorar. Bom dia, Consciência Integrativa, Sônia, Teca, Edneia, Fabi, Pati, Paulinha, querida, que bom te ver aqui. Ana Lu. Excelente, amores. Mais um minutinho a gente começa a nossa primeira técnica, a nossa primeira prática. Lembrando, quem está vindo pela primeira vez, nós nos encontramos aqui todas as quintas e fazemos duas práticas. Uma prática para abrir o campo, e esse campo coerente nos convida a conversar sobre qualquer assunto que a gente queira trazer aqui, considerando que o campo está dando suporte, que todo mundo pode trazer as suas dores, as suas alegrias, para que a gente possa co-criar um novo estilo de vida, um estilo de vida baseado no coração. Então a gente bate um papinho, que talvez hoje seja um pouquinho mais curto por causa da minha condição física, mas vamos ver o que acontece. Quando a gente abre esse campo, muitas vezes a dor desaparece, a tristeza some, enfim, tudo que não está no campo de coerência acaba ficando amenizado. É por isso que a gente treina, né? A gente treina a coerência, porque às vezes a gente está tão bem que as forças externas que podem nos perturbar acabam se dissolvendo, né? Então eu tô nessa esperança de conseguir fazer essa live, eu tô de pé, impossível sentar, então desculpa se eu estiver balançando muito, é que eu vou buscando o conforto temporário em cada posição. Então a gente conversa sobre coerência, sobre um estilo de vida baseado na coerência e depois a gente irradia essa energia para o mundo, para nós mesmos e para o mundo numa última prática. Então eu acho que está no momento da gente começar a respirar. Vamos ver aqui, Fabi, a Teca, Ana Cris, a Má, a Salete, a Nani. A Salete diz, bom dia, luz e paz para todos. A Rô diz, vamos destruir e descriar tudo que não serve mais, bora lá. Edneia, Ju Caldeira, a Vanessa, bom dia, Má, bem-vinda. Então, amores, vamos começar a nossa primeira prática.
Vamos aumentar a nossa energia, elevar essa energia numa frequência alegre. A gente está chegando no carnaval e o carnaval as pessoas expressam, extrapolam a sua alegria, né? E a grande questão é, será que precisa esperar o carnaval, esses 4 dias, para a gente ser plenamente alegre, né? Então vamos respirar com essa reflexão, conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa frequência tão poderosa que é a alegria. Mas se durante a sua prática você perceber que tem algum assunto que você queira trazer, valendo, tá? A gente fala um pouquinho de alegria, a gente fala um pouquinho do seu assunto. A Vanessa diz que bom que você está aqui. A Má falando, enviando amor e cura. Eu tô muito feliz de estar aqui. A semana passada foi bem desafiador eu acordar e ver que eu não tinha condição de fazer. E aí eu tinha que fazer um post ali para avisar vocês que eu não ia poder estar. Eu peço desculpas, mas em 5 anos isso nunca tinha acontecido. Eu tive cirurgia, tive algumas oportunidades de viagem que eu tive que faltar, mas acordar de manhã e falar assim, não vai dar para fazer a live, uau, assim, mexeu muito comigo. Então, feliz que tô aqui também, tá bom? Edneia dando bom dia, a Adriana entrou. Então vamos lá, pessoal. Primeira técnica, nós vamos respirar no coração. A gente vai trazer atenção para o coração e respirar de forma ritmada, de forma que o tempo de inspiração e de expiração sejam parecidos. Isso vai gerando um ritmo na forma como o nosso coração bate, que interfere no funcionamento de todo o nosso ser. Então o coração manda essa informação para o cérebro dispara, está todo mundo bem, está todo mundo em coerência, né? Então eu também estou meio confusa com tanto remédio. Então a ideia é a gente entrar nesse estado e criar um ritmo interno, cada um tem o seu ritmo interno, e conforme a gente vai acalmando os ritmos do nosso coração, o cérebro entende que estamos em segurança. E em segurança a gente está na nossa versão full, na nossa melhor versão, para conversar, para fazer esporte, para trabalhar, enfim. A Ana Maria diz cura e transformação. Ana, você está sugerindo a gente fazer isso como tema, cura e transformação? É isso? Podemos falar também, tá bom? Porque eu acho que nenhum sintoma é silencioso, ele sempre tem uma mensagem, né? Então eu também posso falar um pouquinho das minhas reflexões sobre que mensagens eu estou percebendo, que meu corpo está trazendo a partir dessa dor, tá bom? Então vamos praticar. E a gente vai ativar uma emoção regeneradora, ou uma ou mais de uma. Se tiver alguma emoção que você queira ativar nesta primeira prática, escreve aqui pra gente. Tô me balançando muito. Escreve aqui pra gente qual é a emoção que você quer ativar. E a gente vai se nutrir desta emoção regeneradora, tá bom? Então bora lá, amores. Atenção no coração. Quando a gente traz atenção para o coração, a gente tira a atenção de tudo que está fora e se convida para uma conexão interna. Então, conecta com o seu coração. Diga bom dia ao seu coração. E agradeça. A bênção de começar o dia em gratidão. Agradeça pela vida. Agradeça pela oportunidade de estar aqui escolhendo se autorregular, transformar o seu ser em um ser de melhor qualidade, atraindo mais coisas boas para sua vida, desenvolvendo a sua resiliência e treinando as qualidades do coração. Diga bom dia, coração. Como se seu coração tivesse olhos nesse momento, faça aquele scanner do coração, heart scan, e observa confortos e desconfortos no seu corpo físico, confortos e desconfortos na sua mente, qual é a qualidade dos seus pensamentos. Observa suas emoções, o que está vibrando dentro do seu coração nesse momento. Não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim. Apenas o que é. E nesse momento a gente acolhe o que é. Acolhe amorosamente
como uma informação. Vai acolhendo, acolhendo, tomando consciência dos sinais do seu corpo, da sua mente, do seu sistema emocional e acolhe no amor do seu coração. E com a atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse, neste momento, respirar. Inspire e expire por aproximadamente 5 segundos. Inspirando, expirando. E vai criando este ritmo. Esse ritmo que é só seu. E coerência é a sincronização de vários sistemas independentes, gerando mais energia juntos. Você é um sistema e se une aqui a cada coração que está aqui respirando junto, que vai potencializando esta força. E neste momento, mantendo a respiração focada, ative no seu coração a frequência da alegria. Essa frequência leve, borbulhante, que brota do seu coração e irradia por todo o seu ser. Localiza, se precisar, algum momento onde você sentiu alegria. Pode ser uma alegria mais silenciosa, pode ser aquela alegria melhor expressa, mais externa, mais exterior, que sai do seu coração e vibra para tudo ao seu redor. Conecta com a alegria e vamos respirar. Respire esses momentos em que você apreciou a sua companhia, as oportunidades, a natureza, os encontros. Respire alegria por 4, 5 tempos, expirando. E ao expirar, vai se nutrindo e observando a sua frequência elevar com esta emoção regeneradora da alegria. Vai inspirando e expirando por 4 ou 5 tempos a frequência da alegria. Vai observando os efeitos desta frequência regeneradora. Observa se para você ela é mais intensa ou mais suave. E observa onde a alegria se expressa no seu corpo. Vai acolhendo, acolhendo e se alimentando, se nutrindo dessa frequência elevada e transformadora da alegria. Quanto mais tempo a gente vibra em alegria, mais a gente acumula esta frequência vibracional e atrai mais disso, contribui para a alegria dos outros. Vai respirando muita alegria. Ative agora no seu coração a frequência da gratidão. Agradeça pela alegria que você é capaz de ativar no seu coração. Agradeça, vai se nutrindo dessa frequência poderosa da gratidão. Agradeça por tudo. Agradeça a todos por existirem na sua vida. Agradeça pelas oportunidades e por este momento de autorregulação conjunta, de elevação em grupo. E por último, com todas essas energias bastante elevadas,
vamos ativar a frequência do perdão que a Salete sugeriu aqui. Perdão é uma frequência bastante desafiadora da gente acessar com sinceridade, mas quando a gente nutre o nosso sistema com frequências elevadas como a alegria e a gratidão, há um processo facilitador para o perdão. Então, neste momento, localiza a situação, a pessoa que você precisa perdoar. E respirando alegria e gratidão, vai irradiando para essa situação. E a cada ciclo a gente vai dissolvendo qualquer dor, qualquer incoerência, qualquer ressentimento. E vai dissolvendo na frequência da alegria e da gratidão. Inspire, expire gratidão e vai irradiando este perdão. Se você precisar, vai dissolvendo essa situação, esse ser que precisa ser perdoado, mesmo que seja você mesmo. E observa a alegria se instalando nesta outra pessoa, nessa situação, dissolvendo, curando, harmonizando e perdoando. Com essas frequências instaladas, o perdão, a alegria e a gratidão, a gente vai trazendo a atenção de volta aqui para nossa live. E se você puder, compartilhe aqui como você está se sentindo depois da nossa prática. Eu me sinto mais centrada, mais calma. E traz aqui se você tem algum assunto que você queira trazer, que nessa primeira prática tenha pipocado aí no seu coração, pra gente conversar um pouquinho. E vamos abordar aqui juntos, não só a Rô, a sugestão aqui da Ana de falar sobre cura e transformação. Respira no coração. Respira no coração é esse nosso comando, é uma técnica, mas também é um comando, um gatilho, para a gente lembrar de ativar o coração em qualquer momento, em qualquer lugar, para lidar com os desafios da vida, e também para trazer reflexão, intuição, sabedoria. Né? Então, quando a gente traz um assunto tão profundo como cura e transformação, a gente respira no coração e pede para o coração contribuir. Paulinha, a Rô achou muito bom, a Ana tá tranquila, a Salete tá calma, mas tá suando demais. E Salete, eu não lembro se você tá em São Paulo, mas não parece tão calor, né, hoje. Tem alguma emoção que você sente que tá rodando aí no subterrâneo, que pode estar te trazendo esse sintoma do suor? Ou você acha que o suor está sendo uma limpeza depois da nossa prática? A Van tá calma. Então é isso, amor. Eu vou começar aqui respirando no coração. Eu ainda sinto bastante dor, mas enfim, estamos aqui. E antes de começar a falar da cura e da transformação, eu queria abordar essa frequência tão elevada que é curadora, curativa, que é a alegria. Então hoje a gente está aqui nas vésperas do carnaval, se é que existe véspera, né? Porque a semana passada também já estava um puta carnaval aqui em São Paulo, deve estar no Brasil inteiro. E a grande reflexão é, a gente precisa esperar ter um feriado,
né, um evento como o carnaval para vibrar alegria? Então, a grande reflexão aqui, conversando com a equipe da BeHeart, foi assim, como a alegria é uma energia leve, né, que está disponível para a gente a qualquer momento, ela é uma escolha. A gente pode olhar para a vida, tanto com alegria como com tristeza, né? E o que a gente escolhe, né? Lembrando que coerência é um poder de escolha ativo a qualquer momento. A qualquer situação, o distanciamento que a coerência nos traz nos convida a escolher como reagir, como nos sentir em relação a determinadas situações. E mesmo que o sentimento automático seja um sentimento desgastante, a gente tem sempre o poder de escolher transformar, né? Sabendo que nem que seja um pouquinho que a gente vibre mais próximo de alguma qualidade do coração, como a alegria, a gente já está num estado de melhor qualidade para lidar com aquilo, né? Então, o convite, né, o estímulo da BeHeart em relação ao carnaval é que você leve essa experiência do carnaval para todos os momentos da sua vida, né? Você não precisa parar para celebrar a vida, para ter alegria, para poder dançar, para poder sorrir, né? Você pode, a qualquer momento, em qualquer época do ano, lembrar que a alegria mora no seu coração. E muito mais do que uma emoção, ela é uma força transformadora que sim, cura, ela cura. Quanto mais a gente vive as emoções regeneradoras, principalmente essas que são pipocantes, né? A alegria é uma coisa que pipoca, assim, e a gente está organizando o nosso sistema, o nosso corpo, para ter mais resiliência, para ter mais clareza, para poder lidar com os desafios da vida com mais amor, né? Então, a grande reflexão foi essa. E estudando um pouquinho os conteúdos que a nossa equipe trouxe para dar suporte a essa conversa, existem, inclusive, estudos da neurociência do quanto a alegria eleva e transforma o nosso ser, o nosso funcionamento, neutralizando o cortisol, neutralizando as emoções que drenam. A alegria traz pra gente bioquímicos como a dopamina, como a ocitocina, como a serotonina, que são coisas que nos fazem bem, nos fazem sentir bem. Então, podemos sempre escolher, independente de qual situação, trazer mais alegria para nossa vida, né? Mais sorrisos, mais risadas, mais danças, mais músicas, e a gente poder... A alegria é uma alavanca, olha que lindo que a Rô tá falando. Ela realmente põe a gente para cima, né? Ela realmente transforma qualquer ambiente. Então a gente às vezes está num ambiente mais neutro, mais paradão, e de repente chega aquela pessoa que só sorri, que abraça todo mundo, que é um arauto do amor, da alegria, do abraço, né? Dessa coisa do sorriso. E como isso transforma quem tá do lado, os ambientes que essa pessoa tá, né? Então é muito claro a gente observar o quanto essas pessoas que vibram alegria na sua autenticidade têm esse poder de transformar o ambiente e de ser um abraço acolhedor e motivador a tudo e a todos que estão no seu entorno. Eu tenho as pessoas trazem muito feedback do quanto eu também me comporto com muita alegria. E realmente é uma coisa que eu cultivo, né? Mesmo que silenciosamente, mesmo dentro da minha própria timidez, poder silenciosamente irradiar esse tipo de frequência regeneradora a partir de um sorriso, de um abraço, de uma visão positiva de alguma situação. Então, assim, me faz muito bem e eu sei que as pessoas valorizam porque faz bem para elas também, né? Então, é muito, assim, no meu coração traz muito essa coisa de incentivar a alegria. Por muito tempo, eu até me incomodei, me irritava. Às vezes eu ia num retiro espiritual
E as pessoas riem muito, então às vezes tem esses grandes retiros que a catarse do grupo é por meio da risada. E eu achava aquilo tudo muito estranho. Mas, nossa, as pessoas estão rindo do nada. E uma começa a rir todo mundo, não sei o quê. Mas depois, né, conforme eu fui me transformando daquela pessoa mais séria, mais dura, mais focada na dor, eu percebo o quanto 2, 3 minutinhos de risada podem transformar o nosso estado. Até quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente entende que é uma cagada, pisei na bola, fiz isso, assim, dá risada. Tem coisa que não dá para voltar. Então, se eu dou risada, eu estou elevando um pouquinho o meu estado, a minha psicofisiologia para ficar melhor. Se já fiz a besteira, se já aconteceu, eu vou sofrer ou eu vou rir. Eu aprendi muito isso com a Juliana Sé, que é a professora da certificação, junto com a Márcia que está aqui. Inclusive, estamos com as inscrições abertas, eu já falo disso. Do curso de certificação que começa em abril. E às vezes assim, a gente experimentando, entendendo o que é fazer live, dar curso, dar aula, às vezes a gente fazia umas besteiras surreais, e a Ju me ensinou, vamos rir disso, porque chorar não vai adiantar nada, só vai piorar a situação. Então acho que assim, a grande reflexão que eu quis trazer e que o time Bihart de conteúdo também me incentivou a trazer é o quanto a gente pode escolher ter alegria todos os dias, em vez de concentrá-las nos 4 dias de carnaval, valendo os 4 dias de carnaval, Vamos aproveitar esse contexto cultural para ativar a alegria, a leveza, o sorriso, o abraço, a dança, o ritmo. Tudo isso é muito importante porque é cumulativo. Quanto mais eu sinto alegria, nem que seja um pouquinho, mais isso vai desenvolvendo a minha resiliência e meu alto astral, A alegria é uma coisa alto astral. Tem emoções que regeneram, que são bastante silenciosas, bastante quietinhas. E a gente não precisa de nada externo para trazer alegria. Ela tá aqui, é só a gente, ativar e escolher. Em qualquer momento, em qualquer situação, sentir alegria. E a gente pode usar a apreciação, a gratidão, como um gatilho para estar nesse estado mais alegre. Então eu olho para uma situação e eu falo, deixa eu ser alegre com isso. Eu olho para mim e busco essa alegria interior. Então, enfim, é isso. Eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre alegria, observar onde vocês estão sentindo alegria no ser de vocês. A Rô está dizendo que vai fazer o curso com muita alegria e a gente tem muita alegria de ter você, Rô, esse seu coração enorme, essa sua sabedoria se transformando numa multiplicadora da coerência do coração, porque a certificação de mentores HeartMath que a gente dá em português, uma certificação internacional em português, ela afina na gente a importância da gente ativar e aprender a ativar conscientemente as emoções que nos regeneram, que nos fazem bem. Então você vai aprender como ativar para você, mas como você ensina outras pessoas a acessarem esse estado de melhor qualidade da coerência do coração, seja em tratamento, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Enfim, estou muito feliz que a Rô vai estar nessa nova turma 9. A Márcia Ferraz, que está aqui, vai estar acompanhando vocês com muita proximidade, esse coração maravilhoso. A Paulinha diz que a minha alegria contagia. E eu venho, a Paulinha me conhece desde pequena, eu venho de uma história muito triste, uma família muito disfuncional, então eu podia estar na dor, mas lá atrás, por sorte da vida, eu li um livrinho de adolescente que se chamava Poliana, e o livrinho ensinava a gente a fazer o tal do jogo do contente, olhar para a situação e sempre buscar uma visão positiva daquela situação. Então as pessoas às vezes falam, você é muito inocente, você sempre olha as coisas de uma forma muito positiva, mas o que é melhor para mim, Usar uma emoção que me regenera, que faz bem para o meu sistema, ou escolher sofrer, ressentir e colocar a minha energia lá para baixo, que gera doença física, mental, emocional. Então assim,
tudo bem eu ser um pouquinho poliana, eu aceito, né? Aos pouquinhos a gente vai se tornando poliana, regenerando para poder aceitar os desafios que apresentam aí, as coisas que são mais doloridas. A Ju linda, que saudade, a Ju tá aqui, Juliana Algondoal. É verdade, você transborda alegria e serenidade, oh, meu amor. A Ju, assim, essa história de amor maravilhosa, e eu sou muito grata por ela, porque eu só tô aqui por causa dela. Ela é a minha amigona e coach de comunicação, e muitas vezes mesmo que eu tinha desafios de falar em público, ela me ajudou, me treinou, não só em técnicas, mas também nesse incentivo de compartilhar o meu coração com as pessoas, me valorizando. Então eu tenho muita gratidão, Ju, eu te amo demais. Obrigada por tudo, sempre. Paulinha, estou decidindo colocar alegria como antídoto aos desafios. É isso mesmo. Assim a gente vai treinando, de repente, pum, ela fica muito mais fácil. A alegria é uma alavanca, a Rô já falou. A Paulinha, com a imagem da pessoa que escolhi perdoar, surgiram imagens de outras pessoas com quem preciso reajustar a minha energia. Maravilhoso, Paulinha. Coerência, é consciência, né? E é uma escolha o momento, a todos os momentos. Então, olhar para a nossa vida e ver aonde ainda tem incoerência e se convidar a olhar para aquela situação de uma forma diferente, mais amorosa, mais elevada, é cura, né? Então, assim, a gente vai falar agora sobre transformação e cura. Deixa eu só ver aqui. Quem foi que sugeriu? A Ana Maria. A gente vai falar disso, transformação e cura. E na verdade, a Bihar surgiu muito disso, né? Eu muito fui estudando cura energética, né? O que geram os sintomas, as doenças e o que gera o milagre, a cura, o bem-estar. E eu cheguei na coerência do coração, né? Então, toda a ciência da coerência cardíaca, ela existe para nos colocar na nossa melhor versão. E nessa nossa melhor versão, a gente tem energia suficiente para prevenir doenças e para minimizar os nossos sintomas físicos, mentais, emocionais. Então, é uma ferramenta de cura e transformação. E cada vez mais eu estou estudando isso e agregando outros conhecimentos para que a gente efetivamente possa tornar a coerência não só um estilo de vida, mas que a coerência se torne a ferramenta para elevar as nossas frequências e nos afastar dessas frequências mais desgastantes que geram doença. Então, eu tenho lido pouco, na verdade, eu tenho ouvido muito áudio no YouTube falando desse processo de transformação, né? E o quanto quanto são doloridos os nossos processos de transformação, mas eles são inexoráveis, ou seja, é impossível fugir deles. A vida existe para a gente se transformando a cada situação, aprendendo e evoluindo e escolhendo, né? Eu vou teimar nessa postura ou eu vou ouvir o que a vida está me convidando a ouvir para que eu possa evoluir. E toda transformação, ela é acompanhada de dor. Por quê? Fisiologicamente, sem contar todo o resto do nosso ser, a gente gosta do que é familiar. Então a gente se sente à vontade, a gente se sente seguro com o que é familiar. Então quando surge uma novidade da vida e nos convida a nos transformarmos, existe um processo de adaptação. Além da escolha, vou entrar nessa, vou continuar como eu tô, existe esse processo de transformação e de evolução e ele é sempre dolorido, né? Tem aqueles que são mais doloridos, aqueles que são menos doloridos, mas vem sempre aquela metáfora, né, da borboleta que tá ali na crisálida, eu acho que é assim que chama, também tô com a memória muito ruim de tanto remédio. A gente às vezes fica incubado ali naquele processo de transformação, mas ele é inevitável, né? De algum momento eu vou sair da crisálida e vou ser um novo ser, né? Eu vou me transformar de uma lagarta em uma borboleta.
às vezes demora, né? Às vezes é um processo que dura, por exemplo, a vida inteira, né? Tem processos de transformação que a gente veio para viver enquanto jornada completa, né? E tem aqueles processos de transformação que são menores. Eu vou mudar de trabalho, eu vou mudar de mindset, eu vou trazer toda a minha energia cerebral para um equilíbrio entre coração e cérebro. Isso vai mudar totalmente a qualidade das minhas escolhas e dos fatos da minha vida. Então, coerência é se convidar à transformação. Cada momento que a gente respira no coração, a gente está juntando energia que vai fazer com que a gente tenha força para sair da crisálida e escolher uma vida mais evoluída, mais evolutiva, com mais qualidade, com mais inteireza. Cada vez que a gente tem um convite da vida para se transformar, é uma cura interior que está acontecendo, que a gente pode escolher surfar essa onda ou a gente pode escolher ficar no que está confortável. O nosso cérebro vai sempre escolher o que é familiar e o coração não, ele vai sempre nos convidar a dar aquele passo evolutivo em direção a nós mesmos, aos nossos propósitos e ao amor. E o que eu tenho observado, estudando e praticando coerência, é que muitos sintomas são minimizados, provavelmente evitados, quando a gente está resiliente, quando a gente está com essa energia alta. Inclusive, Ana, eu tive a oportunidade de estar em 2 retiros do Dr. Joe Dispenza, que é esse ser que amplia o princípio da coerência. Ele bebe muito dessa fonte do Instituto HeartMath, que é o que a gente compartilha aqui, né? A coerência psicofisiológica, a sincronização do coração e do cérebro e todos os nossos sistemas funcionando em otimização energética, mas ele amplia, ele começa a ampliar isso como uma ferramenta de cura. E a minha paixão sempre foi... sempre não, né? Mas de um tempo para cá eu estudo milagres há mais ou menos 30 anos e eu sempre ouvi nesses estudos, né, do curso em milagres, um curso de amor, que os milagres acontecem quando a gente entra num estado de predisposição de milagre. E eu sempre falo, não, o que será esse estado de predisposição de milagre? E quando eu conheci a coerência cardíaca, para mim, eu interpretei dessa forma. É um estado de qualidade, onde há sincronização em todos os pedacinhos do nosso ser. E com isso, a gente sincronizada, a gente está mais forte para manifestar as coisas. E o Dr. Joe, ele explica, né, que o pensamento é uma frequência, é um impulso elétrico. Mas, então você pode fazer o pensamento enquanto intenção, eu quero manifestar isso, eu quero transformar aquilo, eu quero curar isso, mas o coração, ele irradia a frequência magnética, né? A magnética que atrai, irradia e atrai para manifestar esse pensamento. Então, quando o coração e o cérebro estão sincronizados, né, a gente tem juntos a força da intenção e a força da manifestação. Porque irradiando o que a gente quer manifestar, ou seja, sentindo como a gente quer se sentir quando aquilo se manifestar, a gente está se conectando com frequências semelhantes do universo que vai potencializar a manifestação daquele desejo, daquele sonho, daquela transformação que a gente quer manifestar na nossa vida. Então, o estado de coerência, para mim, é esse estado de predisposição do milagre. É o primeiro passo para que as coisas, para que a gente aprenda a vibrar o que a gente quer manifestar. Então, em coerência, eu tô bem. Fisiologicamente, eu tô secretando DHEA, que é o hormônio da vitalidade, que tem muito a ver com a alegria, né? A alegria não é essa coisa da euforia só, né? A alegria saudável é a alegria que nos traz vitalidade, que faz com que a gente se sinta vital, né? Então, quanto mais a gente vai trazendo essas energias para o nosso sistema, mais a gente vai manifestando o que a gente quer, mesmo que sejam curas e transformações bastante profundas. Então, é como se a gente preparasse o nosso ser para aceitar, para acolher as transformações da vida, né? Então, ativa a alegria, ativa amor, ativa a gratidão, vamos elevando os nossos sistemas, aumentando a nossa resiliência para que a transformação possa fluir para a nossa vida com consciência, com escolha,
com transformações reais, né? Não adianta a gente transformar por fora, né? Eu vou mudar minha roupa, então eu tô mais bonita, mas por dentro eu tô quebrada, né? Eu vou sorrir, eu vou irradiar a minha alegria, o meu sorriso, o meu abraço, mas eu não tô vibrando isso, eu tô lá dentro magoada, triste, ressentida, né? Então quando essas energias entram em sincronia, é que a mágica acontece, é que a gente consegue efetivamente se curar e se transformar. Eu tô bastante incomodada com essa dor que eu tô tendo. Foi uma dor que tá vindo para eu aprender a respeitar o meu corpo e não exagerar, né? Então, estar machucada e pedalar 70 quilômetros machucada, certamente ia piorar, né? Então, mas o que eu tava ligada nessa alegria de estar no grupo, de fazer aquela trilha maravilhosa, não sei o que, mas eu não respeitei o sinal do meu corpo. E o que acontece hoje? Eu corro riscos enormes, né, de não pedalar por muito tempo. Então, por mais que eu ative as emoções regeneradoras, o estado de coerência, a dor tem continuado. Então, eu acho que todo sintoma é uma mensagem de amor do nosso sistema para que a gente se reconecte com a rota original, com a rota do amor, com a rota da elevação. Toda vez que eu teimo, né, e falo assim, não, corpo, não vou te respeitar, gera esse sofrimento, né, essa coisa assim, para, observa como você está se relacionando com o esporte, está saudável ou não está, né? Então eu tô tendo que aprender que o exagero não é saudável, eu tinha que ter respeitado o meu corpo, e eu percebi isso quando eu acordei na quinta-feira passada, e para mim era impossível fazer a live e sorrir, eu tava com muita dor. E com isso eu fui aprendendo, né, que eu tenho que respeitar, que eu tenho que acolher, que tudo bem, meu trabalho tá atrasado, tem muita coisa atrasada, minhas relações, meus eventos, não sei o quê, mas porque eu tô tendo que obrigatoriamente parar, né, que é um desafio para mim, parar, eu sou uma pessoa muito ativa. Então, a vida traz sempre, né, esses estímulos pra gente voltar à trilha original, à trilha do equilíbrio, da coerência. Vamos ver aqui. A Márcia diz que esse livro faz parte da minha infância, adolescência também. Né? Não é à toa que a gente se tornou aí arautos, ícones da coerência, né, Má? Porque realmente esse ensinamento de você escolher o lado contente da vida a cada situação é um estímulo bom. Tem hora que é exagero, né? Você começa, como diz o meu médico, dourar a pílula, né? Você acha que tudo tá bonito e às vezes não tá. Então, às vezes as coisas demoram mais para vir à nossa consciência como um aspecto negativo e dolorido, porque a gente está sempre treinada a ativar a alegria e o lado bom da vida. Mas, né, qual é a realidade? Né? Então, também tem que ter esse equilíbrio, né? Olhar de forma isenta para a situação e escolher a alegria, né? Não que seja uma situação que você faz isso por cegueira. A Paulinha diz, só de pensar em riso e alegria, percebo os músculos do rosto produzindo um sorriso. Tenho sorte de te conhecer desde criança e que linda e iluminada sempre foi. Ah, meu amor, te amo, Paulinha, obrigada. Olha como é legal essa coisa da gente ter o apoio evolutivo de pessoas que a gente ama, que amam a gente. Isso faz toda a diferença na hora que a gente se regenera para lidar com as mudanças e transformações. E Ana, sobre essa coisa da cura, né, nos retiros do Dr. Joe, né, voltando a Dr. Joe, a gente acessa, a gente é treinado, são 7, 10 dias de retiro, a gente é treinado a regular o nosso corpo o tempo todo e elevar a nossa coerência a níveis absurdos, né? Então a gente começa a ativar ondas cerebrais muito sutis, né? Como o estado alfa, estado teta, né? Teta, lembra do Theta Healing? É um estado onde a gente se reorganiza em termos de cura. E o estado gama, que é esse estado da bem-aventurança total, né, que a gente traz como referência os monges do Tibete. Então, quando a gente está vibrando alta coerência,
além de naturalmente a gente acessar, ativar a homeostase, que é nosso processo interno que vem de fábrica de autocura, né? A gente dá espaço para uma reconfiguração física, mental e emocional que possibilita, habilita a cura se instalar. Então, depois de alguns dias que a gente está lá no Dr. Joe Dispenza, 3, 4 mil pessoas meditando por muitas horas por dia, tem o dia que é do Coherence Healing, a cura pela coerência. E a gente vai para uma sala, quer dizer, as pessoas que vão ser curadas saem da sala e nós que vamos ajudar, apoiar a transformação e a cura, a gente vai sutilizando as nossas frequências. Até que tem um momento em que a gente sai da sala, quando a gente volta, todas as pessoas que vão ser curadas estão deitadas no chão e tem 8 cadeiras em volta delas, que é o poder do 8. E ali o Dr. Joe conduz a gente numa prática profunda de coerência, ativando um amor profundo, e quando termina isso, muita gente levanta das cadeiras de roda. É muito bonito, as pessoas que não enxergam começam a enxergar, então tem muita cura ali acontecendo em alta coerência. E até a Márcia pode até me ajudar aqui, o Dr. Joe e o Instituto HeartMath fizeram uma pesquisa há pouco tempo, é uma pesquisa não comprovatória, não sei se existe essa palavra, mas que levanta os indícios de que essas meditações coletivas que o Dr. Joe faz, realmente medidos por aparelhos como o Random Number Generator, que a gente tem aqui no Brasil, alguns aparelhos para medir as mudanças frequenciais dos ambientes e fazer correlações. Quando tem guerra ele fica incoerente, quando tem coisas boas acontecendo ele fica coerente. Então o Dr. Joe e o Instituto HeartMath pesquisaram, criaram um artigo científico demonstrando as mudanças psicofisiológicas que acontecem em nós quando a gente entra num evento Dr. Joe e quando a gente sai. Nós somos pessoas completamente diferentes. E durante as sessões do Coherence Healing, o campo da sala, né, ele se organiza e fica mais coerente. Mas o que foi observado nesse estudo exploratório foi que o campo do planeta fica mais coerente quando há grandes grupos praticando coerência juntos. Então, isso é o primeiro passo para um estudo científico mais profundo, para a comprovação de que existe hoje uma nova ciência. Hoje não sempre existiu uma nova ciência, mas que a gente possa se convidar a aceitar, a olhar a vida a partir desses novos paradigmas, a partir dessas novas informações que estão surgindo e pipocando aí do nosso poder de autocura e de co-cura, de co-regular outras pessoas e o ambiente. Então, a coerência para mim, na minha vida, foi um processo de acolher as transformações necessárias e me incentivar a trazer resiliência para que eu pudesse efetivamente me transformar e ir galgando os degrauzinhos em direção a uma consciência mais nítida, mais ampliada e mais poderosa nesse sentido de poder manifestar, entender os mecanismos de cura e manifestar as minhas próprias curas e transformações. Ainda tem um caminho, né? Senão eu não estava com toda essa dor aqui. Então eu tô aqui nesse exercício de aprender mais sobre mim mesma, de não gerar resistência. A dor existe, o que ela está querendo dizer? O que ela está querendo fazer comigo, no meu comportamento, para que eu evolua? Porque todo e qualquer estímulo da vida é sempre em direção à nossa própria evolução. É sempre um convite à escolha. Então, quanto mais eu estou coerente, mais eu tenho capacidade de entender a razão dos sintomas, né? O coração vai te dando essa intuição e transformar esses sintomas em cura. Né? E como o estado psicofisiológico ele está otimizado, né, pela coerência, pelos bioquímicos que a gente secreta quando a gente está em coerência, a gente vai entendendo que somos alquimistas da vida e da nossa própria vida. Então, se eu quero me transformar,
Eu não vou ficar ali naquela resistência, olhando para o sofrimento, para o ressentimento, do que causou aquela dor. Não, eu vou escolher, né, congelar tudo aquilo, eu vou escolher ativar emoções que me regeneram, me colocar num estado de coerência e abrir os braços e aceitar a transformação evolutiva. Paulinha, só de pensar em riso e alegria percebo os músculos do rosto produzindo um sorriso. Edneia, ser alegre na alegria e mais alegre ainda na tristeza. Guimarães Rosa, nossa, que lindo. Eu adoro Guimarães Rosa, mas nunca tinha registrado esta frase. E é isso, né? Se eu consigo ativar emoções como a alegria no momento em que eu estou vivenciando a tristeza, né, eu estou me regenerando para lidar com aquilo melhor, para acolher aquela tristeza, porque ela faz parte da vida também. Eu não vou resistir, né? Eu vou acolher. A Ana, sinto que a transformação é a ação necessária para receber a cura. É a transformação da forma como você olha a vida, né? Então eu vou escolher sofrer e me lamentar por aquele sintoma, seja físico, mental, emocional, social, comportamental, né? Aquele sintoma que está me machucando. Eu vou resistir a ele, vou ficar nas emoções, ai Deus, que ruim, que isso, que raiva, que, né? Não, eu sei que, né, tudo isso é legítimo, sentir a raiva, sentir a revolta, sentir a resistência, tudo isso é legítimo, mas não vai me levar na transformação que eu quero. Então, para transformar, eu preciso acolher. E para poder acolher, eu preciso trazer essa energia, essa força para dentro. E a coerência é essa energia, essa força, né? As qualidades do coração que aprofundam a coerência, o amor, a gratidão, a felicidade, a alegria, eles nos deixam mais fortes, mais potentes para lidar com a vida, né? A vida está aí para nos ensinar a evoluir. Tudo é uma escolha. A Ana, sim, coerência e força e equilíbrio para transformar. Respira no coração, que assim seja. E outra coisa nessa coisa, quando a gente faz junto, quando a gente faz coletivo, né, a força é maior. Então você vê, eu comecei a live com muita dor, eu já tô aqui praticando com vocês, agindo por propósito, né? Minha paixão é falar de coerência, é compartilhar coerência. Então isso já vai me regenerando, porque é o propósito em ação. Isso me coloca num estado elevado, num estado de amor. A Ana, é o que estou fazendo para vencer um câncer que tem me acordado para me acolher e cuidar. É impressionante, Ana, sinta-se super mega acolhida, né, no amor da nossa comunidade e no meu amor pessoal aqui também. Sinta-se abraçada e amada demais. Eu estudo essa coisa da cura há muito tempo, né? Então, desde a pandemia, parece que aumentou em 70% os níveis de sintomas como esse que você está vivendo. Eu mesma estava aqui com a minha irmã, que acabou de ir para fazer a quimioterapia. E o que a gente tem trabalhado juntas, exercitado juntas, é essa coisa. Vamos dar risada? Vamos... Teve uma vez que o meu pai tinha emprestado o motorista dele para nos levar em vários médicos, para eu acompanhar a minha irmã. E a gente saiu de um médico com uma notícia super desgraça, assim. E a gente começou a rir no carro. Aí o motorista assim falou assim, mas como é que vocês conseguem rir? Eu falei assim, melhor rir ou melhor chorar? O que vai fazer melhor pra gente? Né? Por mais que pareça uma loucura, se você consegue dar esta risada daquela situação, você está trazendo bioquímicos melhores. Só de você fazer isso, né, Paulinha? Só de você fazer esse movimento de sorriso, o cérebro já está recebendo isso como uma coisa boa, né? Melhor do que... Então, assim... Somos um sistema físico. Esse sistema, ele reage à nossa postura física, ele reage às nossas expressões, ele reage principalmente a como estamos nos sentindo. Então, se eu quero me sentir alegre, se eu faço esse movimento no meu rosto, do sorriso, isso já incentiva eu entrar no estado de alegria.
né? Então é tudo uma grande comunicação, né? Não é à toa que eu não sou médica, cientista, eu sou publicitária, eu sou especialista em comunicação. E às vezes eu paro assim, por que eu tô trabalhando com bem-estar? Por que eu tô trabalhando com saúde, com coerência? Porque coerência é comunicação, é a gente acertar a comunicação do nosso coração para que o coração mande essa informação para o cérebro e acerte a comunicação em todos os nossos sistemas internos e externos, a gente irradia, né? Então, sinta-se amada, acolhida, e a única certeza que eu tenho é que quanto mais energias regeneradoras a gente consegue treinar no nosso sistema, mais a gente vai neutralizando as dores que geraram esse sintoma, né? Então vamos nos sentir bastante abraçados. A pandemia nos assustou demais, nos deixou muito fragilizados, e são traumas que vão se manifestando em desafios físicos, né? Mas eu acredito na cura. Eu acredito que se a gente recebe a informação, a mensagem que o universo e os sintomas estão dando pra gente, não tem mais por que a doença persistir. A não ser que a gente fique acreditando ou colocando na nossa identidade: eu sou doente, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Muda o vocabulário, é um sintoma, né? Às vezes a minha irmã fala assim, eu tô com câncer, eu tenho câncer. Eu falo assim, não, calma, é só um sintoma temporário. Se vai funcionar, a gente não sabe, mas tá na nossa mão olhar com resiliência, olhar com as qualidades do coração para a vida, né? E trazer coisas semelhantes pra gente, né? Então, às vezes a gente começa a vibrar alto, vibrar alegria, vibrar... De repente vem um tratamento novo, ou a gente encontra uma pessoa que de alguma forma conhece alguma metodologia que ajuda a melhorar a resiliência. Enfim, a gente se abre para a transformação que o sintoma, eu não gosto de falar doença, mas que o sintoma quer nos ensinar, é uma comunicação. Meu amor, Ana, sinta-se muito, muito, muito abraçada, e minha sugestão é praticar muita, muita, muita coerência, tá bom? A Paulinha diz palavras de ouro, linda. A Eli diz bom dia. A Ana de novo, sim, somos alquimistas da nossa própria vida. E o coração vai nos orientando, né? O que a gente mistura com o quê? Alegria com amor, alegria com gratidão, alegria com paz interior, com plenitude. E dessa forma a gente vai aprendendo como que fala? As químicas, né? São bioquímicos. Cada emoção são 1.400 bioquímicos que a gente está secretando. É uma grande linguagem o nosso corpo. Aí ele diz, excelente explicação. Rô, totalmente excelente. Abraços e admirações, querida Rô. Hoje, inclusive, a gente tem a aula de encerramento do modo vida, e a Rô tá lá também no modo vida. A Eli diz, sua transparência é emocionante. É vulnerável, né? Tô aqui nessa vulnerabilidade, mas simplesmente para dizer que, como eu, que sempre tive muita dificuldade em falar em público, todos nós temos algo a contribuir. Na hora que a gente conecta com o propósito, tudo fica mais fácil. Paulinha, agradeço por tanto amor, lindo dia para todos, já estamos mais curados do que antes, que assim seja, meus amores. Então nós vamos para a nossa última prática, onde a gente vai incentivar essa frequência da alegria, para que a gente possa direcioná-la para a nossa cura e para a cura da humanidade. Bora lá? Olha lá, eu já tô aqui 1 hora falando, achando que eu ia fazer 5 minutos de live. A alegria e a força do grupo ajuda muito. Então, pessoal, vamos lá, reflexões feitas, vai acolhendo todas essas reflexões que a gente trouxe aqui, da transformação, da cura, da alegria, do poder da escolha, do milagre, da coerência. Respira no coração, toda essa reflexão que nós fizemos aqui juntos, afinal estamos co-criando um novo estilo de vida, um estilo de vida baseado no coração. Conecta profundamente com seu coração, com seu propósito, com seus valores mais profundos.
Agradeça. E vai indo cada vez mais lá no fundo do seu coração, como se você estivesse indo buscar alegria, uma luz que está lá bem no fundo. Você vai caminhando, caminhando até lá no fundo, até que você conecta com esta alegria. Sente essa alegria te inundando. Sente essa alegria se transformando na completude do seu ser. Todo o seu ser nesse momento vibra alegria. E com esta imagem passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração. Como se seu coração pudesse neste momento respirar. Inspire por 4 ou 5 tempos. Expire por 4 ou 5 tempos. Esse ritmo confortável, esse ritmo ordenado, é a sua fórmula de transformação e cura. Vai inspirando e expirando. Esta linguagem, esta comunicação chega no seu cérebro a partir do seu coração. E o seu cérebro inunda o seu ser de comandos regeneradores, bioquímicos curativos. Vai recebendo a cada respiração a bênção da coerência do coração. Vai respirando muita alegria, você é pura alegria neste momento. Observa onde essa alegria se manifesta no seu corpo, vai respirando, respirando muita alegria. É como se você tivesse um botãozinho, aumenta essa energia, aumenta essa luz, aumenta essa frequência. E deixa ela inundar o seu corpo, vai respirando, respirando. E a partir desse momento, passe a irradiar esta alegria para todos os lados, começando pelo seu corpo. Vai respirando e irradiando essa alegria para o seu corpo físico, para todas as suas células, promovendo cura, transformação, evolução, saúde, muita vitalidade, muita coerência. Vai sentindo todas as suas células pipocando nessa luz da alegria. Na certeza que isso está curando, transformando, transmutando tudo que não faz parte. Agradeça, não resista, agradeça todos os sintomas físicos. Eles são sinais que te acordam para escolher vibrar alegria, por exemplo. Vibra alegria, sente a alegria pulsar nas suas células. E continuando a respiração ritmada, vai ampliando esta energia da alegria para sua casa, para o seu trabalho, para os lugares que você frequenta. Vai inundando tudo de alegria, como se tudo se iluminasse a partir da sua própria intenção. Irradie para as pessoas que você ama, contagie as pessoas com essa alegria transformadora, essa força de cura e transformação. Irradie para as pessoas com quem você tem desafios. Vai irradiando, irradiando para as pessoas que precisam, para as pessoas que estão em hospitais, em situações vulneráveis, morando na rua, em lugares de guerra, em lugares de cataclismas climáticos. Como se a alegria fosse sendo plantada em cada coração da humanidade. Irradia esta alegria para toda a nossa natureza, todos os seres, todas as células de todas as árvores, de todas as águas, de todos os animais que existem nesse planeta, estão sendo nesse momento inundados pela alegria. Vai irradiando até que o seu coração e o nosso coração coletivo abrace toda a humanidade nesta frequência da alegria. Que
cada ser nesse planeta possa receber a nossa intenção de muita alegria. Uma alegria transformadora, uma alegria que eleva, que cura, que contagia. Vai respirando e sentindo a força desta frequência da alegria. Irradiar esta alegria uns para os outros aqui. Vamos potencializar essa alegria agora e vamos irradiar para nossa amiga Ana Maria. Que ela receba o nosso amor e as nossas intenções da mais profunda cura e recuperação. Vai sentindo esta cura envolver e abraçar todas as pessoas além da Ana que estão lidando com este sintoma. Vamos irradiar para os nossos professores, mestres, Dr. Joe Dispenza, para o Instituto HeartMath, todos os nossos professores e mestres da vida. E quando você estiver pronta, vai trazendo atenção aqui, de volta para nossa live. E respira no coração, como você está se sentindo. Observa seu corpo, sua mente, suas emoções. Estava de olhos fechados, não sei se eu saí do vídeo, porque eu estou de pé, então estou meio circulando aqui. Mas enfim, o que importa é a força energética que a gente produziu aqui juntos, dentro desse conceito, dessa frequência elevada, desse estado vibracional da alegria. E assim começa o nosso carnaval na Bihart, produzindo internamente essa alegria no coração, e cada um vai celebrar da sua forma, seja dançando, cantando, comemorando, ou seja, silenciando num lugar mais calmo, aproveitando o feriado, mas que a alegria esteja presente em cada pedacinho do seu ser. Paulinha, amor, que delícia ter sua vibe aqui com a gente. A Ana, irradiei para você também. Ai, meu amores, obrigada. Eu podia ter pedido para irradiar para mim, esqueci. Eu já me sinto muito bem só de estar aqui. Muito obrigada, meus amores. A Gi diz alegria. Ai, pessoal, vamos inundar o mundo de alegria, porque é uma energia que cura. A Rê diz gratidão, tudo que precisava ouvir hoje. Tá no nosso coração esse poder da gente ser alegria e ser alegria para os outros e para o mundo. A Teca diz obrigada por você ter doado o seu tempo, mesmo com dor, mas a dor vai melhorando, né? Quanto mais a gente se doa no amor, mais a gente se equilibra. Salete, para você também, obrigada, meu amor. Paulinha nem precisou pedir, lindas. A Ana, linda e rápida recuperação da sua saúde. Obrigada, meus amores, que eu tenho uma meta. Eu quero ir pedalar na Argentina no dia 12 de março, então eu preciso de muita alegria e coerência aqui. A Eli diz, alegria para seguir em frente nos bons propósitos, que assim seja. Então, uns recadinhos bastante importantes aqui, pessoal, fica aí ainda. Então, a gente está com inscrição aberta, com um super desconto para a próxima certificação de mentores HeartMath. É um diploma internacional que você pode agregar à sua prática profissional para que você possa aprender mais profundamente a autorregulação e também ensinar a autorregulação para os seus pacientes, para os seus clientes, para os seus familiares, para os seus amigos. Enfim, você sai ali como um mentor certificado pelo Instituto Americano HeartMath. A certificação começa no dia 8 de abril. E se você entrar aqui no link da bio, já tiver certeza que você quer se certificar um mentor HeartMath, você já pode fazer as inscrições. Isso é inédito. Normalmente a gente lançava um período muito curto de decisão de compra, mas nesse caso a gente resolveu entender que tem muita gente tão interessada e que precisa se programar, então a gente lançou antes, então já estão abertas essas inscrições para abril. Então, se tiver interesse, vai lá.
E acho que a notícia mais importante é que o BeHeart App, o aplicativo do BeHeart está no ar. Deixa eu só dar tchau pro meu filho. Tchau, Deco. Te amo. Então a gente lançou em cara de teste, né? Mas ele já está no ar. Você pode baixar o aplicativo, testar. No terceiro dia que você entra lá, vai ter um questionário. Se você puder responder para nos ajudar como melhorar, vai ser muito bom. Então entra na lojinha da Apple, entra na lojinha da Google, lá do Android, e baixe o BeHeart App. Ontem a gente fez uma pequena campanha, né? Tá fazendo uma pequena campanha para que as pessoas possam testar e a gente aprender com essas interações. E tinham pessoas nos Estados Unidos, na China, na Birmânia, em Portugal, na Índia, usando o BeHeart App. Nossa, ontem foi uma alegria. Daí a doutora Marina, ela me liga e me escreve e fala assim: nossa, o seu aparelhinho lá que a gente mede a coerência do ambiente é o mais coerente aqui do Brasil. Eu falei, nossa, por isso, porque a gente está feliz e comemorando. Aí ela falou assim, o seu e o do Bruno, que é um sócio meu que está em Barbacena, em Minas Gerais, e também estava celebrando esta alegria da gente estar podendo levar a coerência para mais pessoas de uma forma divertida, leve e acessível. Então, vai lá, pessoal, baixa o app, testa pra gente, ajuda a gente a melhorar. E no app você tem o Heart, que é um mentor que te ajuda a aprender e tirar dúvidas sobre coerência, sobre qualquer assunto da vida, olhando pelo olhar do coração. E a gente tem o biofeedback, onde a gente vai medir o estado de coerência pondo o dedinho na câmera do celular. E tá sendo muito divertido e eu tô muito feliz depois de 4 anos desenvolvendo, com muitos desafios, muitos investimentos, muitos vais e voltas, muitos aprendizados, muitos sims e muitos nãos. O aplicativo tá no ar e tá no mundo. A gente fez uma campanha só para atingir vocês, essas pessoas que seguem a BeHeart no Instagram. E no fim, por algum motivo, a gente está no mundo, no planeta. E quando eu recebi a intuição de empreender a BeHeart, a minha visão era o mundo unido pelo coração. Respira no coração e bora surfar essa alegria do propósito de tocar muitos corações no planeta. É isso, meus amores. Eu vou finalizando aqui, já de novo atrasada. Eu dou as boas-vindas quem está chegando agora, mas a gente já está se despedindo. E nos vemos então na próxima quinta, 7 da manhã, mais curadas, mais alegres e com muito mais propósito. Até lá, meus amores. Amo vocês. Muito obrigada por tudo. A Gi está dizendo parabéns. Parabéns para nós. Seria impossível fazer isso sem estarmos juntos aqui, vibrando o coração. Amo vocês. Até quinta, 7 da manhã. Obrigada.